Gostemos, mas cheguemos com a parte número 2 daquele vídeo que a gente começou semana passada, falando sobre os primeiros habitantes da Amazônia. Então agora a gente vai dar prosseguimento a essa parada. Então fique aqui com a gente e não me abandone. Meus consagrados, professor Fábio na área, mais uma vez eu quero que vocês fiquem aqui com a gente. Tava com uma saudade de vocês, você não fazia ideia de quanto eu tava com saudade de vocês. Aham, sei. Bom, bora dar continuidade a essa parada sem mais delongas. Alguns esclarecimentos, a gente continua fazendo alguns esclarecimentos porque é sempre importante e porque eu quero. Tá no meu roteiro, eu vou falar. Aí é desse jeito que é porque é. Ao contrário do que muita gente pensa, a floresta amazônica ela não é assim do jeito que ela é hoje desde sempre. Ela passou por várias modificações e essas modificações elas têm uma relação central com a presença das sociedades pré-históricas aqui, as sociedades pré-colombianas. Quando eu falo sociedades pré-colombianas, não tem nada a ver com a Colômbia, e sim com Cristóvão Colombo, já que ele foi o descobridor barra invasor da América. As sociedades pré-colombianas são as sociedades que viveram aqui antes da chegada de Colombo. Então, fica ligado. Essas sociedades, elas modificaram bastante a floresta ao longo dos milhares de anos e a gente pode dizer com total certeza que a Amazônia ela só é hoje do jeito que é por conta do manejo dessas sociedades há milhares de anos e que continuam manejando, já que os índios que estão presentes hoje na Amazônia continuam fazendo isso, claro, de uma forma diferente do que era feita há milhares de anos, no entanto, a atividade segue a mesma. E sobre essas transformações é importante deixar claro assim, que elas aconteceram basicamente seguindo um processo dividido em duas partes, ou sobre dois vieses. É vieses que fala? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Duas linhas diferentes, vamos colocar assim. Primeiro é um processo humano ou antropogênico, como eu falei. Essas sociedades elas manejavam a vegetação, os animais, através da domesticação, através da escolha de quais plantas eles poderiam cultivar ou não, e quais animais eles podiam domesticar ou não, quais áreas eles poderiam habitar, quais áreas ofereciam mais condições para que essas sociedades se desenvolvessem e quais áreas seriam mais hostis. Então, esse trabalho com a floresta, com os animais, com as plantas, com o ambiente que estava ali ao redor deles, é uma espécie de também de modificação que a Amazônia passou ao longo dos anos, porque à medida que essas sociedades elas evoluíam, elas iam crescendo, elas iam também, obviamente, modificando o espaço ao seu redor, a floresta amazônica, fazendo com que essa floresta se tornasse o que é hoje. O segundo aspecto dessa mudança é natural, mais especificamente climático. Nos últimos 45 mil anos, a Amazônia passou por muitas modificações. Por exemplo, a gente sabe que aqui na região amazônica a questão climática ela é um tanto quanto complicada em relação às estações do ano. A gente não tem claramente quando é verão, inverno, primavera, outono, porque para a gente basicamente tem uma época do ano que é muito calor e chove, tem uma época que é muito calor e chove pouco, mas basicamente é calor pra porra. É verdade. Essa divisão ela é confusa, mas ela já foi bem pior há muito tempo atrás. Por exemplo, cerca de 45 mil anos era muito mais seco do que é hoje. Então chovia cerca de 60% menos do que chove hoje. Então a galera que é chegada num calor e não gosta de chuva, talvez se desse bem naquela época. Porém, cerca de 8 mil anos, a situação praticamente mudou, se inverteu. Por quê? Porque há cerca de 8 mil anos chovia cerca de 240, eu vou falar ainda, 240% mais do que chove hoje. Às vezes eu fico enrascado aqui em casa, tipo, querendo secar minhas cuecas. Imagina se eu vivesse naquela época, né? Aí que ia ser complicado, ia ter que andar nu. Meu Deus, ia ser uma coisa horrível. Meu Deus. Enfim, ignorem isso. Portanto, a gente pode dizer que o tempo amazônico, o clima amazônico, a floresta amazônica, ela é resultado, sim, também de processos naturais, mas principalmente de processos humanos, dessas sociedades que viveram aqui. Olha, uma das paradas bem importantes, assim, e é um cara que sabe muito desse assunto, é o professor Eduardo Góes. Ele é professor de arqueologia, ele tem ali uma ligação com o Museu de Etnologia e de Arqueologia da USP, ele é mestre, ele é doutor. Ah, pô, o cara é brabo, tá? Ele é um dos principais teóricos e estudiosos, arqueólogos que trabalham aqui na Amazônia, e ele relata que se a gente pudesse voltar no tempo, cerca de lá na época da chegada dos portugueses, 1500 mais ou menos, a gente ia encontrar aqui na Amazônia uma sociedade, aliás, uma situação, desculpe, bem diferente. Nós iríamos encontrar aqui como se fosse uma espécie de arquipélagos, entre aspas, e arquipélagos de ecossistemas. Então, assim, aqui nós teremos uma parte de floresta um pouco mais úmida, uma parte de floresta um pouco mais seca, uma parte de floresta que seria semelhante ao cerrado, outra parte que seria semelhante à Mata Atlântica, outra parte que seria semelhante ao que é a Amazônia hoje. E essas partes, elas seriam, digamos assim, pelas questões que eu acabei de falar, tanto pela questão climática, quanto pela questão do manejo das sociedades. Portanto, isso é mais uma prova de que a Amazônia só é o que é hoje por conta dessas sociedades que, sim, eram evoluídas a seu modo.
No entanto, por muito tempo ficou valendo aqui a teoria dessa mulher que vocês estão vendo aqui, que é uma arqueóloga norte-americana chamada Beth Meggers. Ela foi uma das principais defensoras da tese de que a Amazônia ela não reunia condições climáticas mesmo para que essas sociedades elas ficassem aqui, para que elas evoluíssem, para que elas fossem de fato sociedades mais ou menos comparadas aos incas, aos maias, aos astecas, tá? E ela diz isso, ela baseia essa afirmação no fato de que a Amazônia era muito úmida. E pelo fato dela ser muito úmida, logo aqui não haveria qualquer condição para que essas pessoas ficassem aqui, sociedades crescessem. Inclusive, ela diz que os restos humanos que foram encontrados aqui, as pontas de flecha, todo e qualquer vestígio de presença humana aqui, na verdade, não era de sociedades que viviam aqui, e sim de sociedades que estavam de passagem por aqui. Principalmente pessoal lá dos Andes, ou seja, a galera vinha para cá, dava um rolê, de vez em quando um morria e ficava por aqui, de vez em quando perdia um pedaço de barro, um pedaço de cerâmica, uma ponta de flecha e de lança. E então esses achados encontrados aqui não eram de sociedades nossas, originais daqui, sim de pessoas que estavam dando um perdido por aqui. É uma bobagem completa. Inclusive, esse outro cara que eu vou falar para vocês aqui, que é o David Latrobe, eu vou colocar a foto dele aqui, ele é um dos caras que começou lá nos anos 80 a contestar essa afirmação da Beth Meggers. E ele dizia que sim, aqui o ambiente era meio zoado, tipo, era uma parada bem difícil de viver, tinha muita complicação climática. No entanto, existiam aqui na Amazônia partes da floresta que sim ofereciam condições para que essas sociedades se desenvolvessem. E foi o que aconteceu. Tanto é que em alguns estudos foi encontrado aqui vestígios de cerâmica que eram muito mais antigos que os encontrados nas sociedades aqui da Amazônia andina, por exemplo, dos incas, dos maias, dos astecas, desses povos que teriam dado um rolezinho por aqui e perdido seus utensílios. Portanto, além de provar que aqui na Amazônia a floresta reunia condições e tinha, sim, sociedades bem antigas, essas sociedades elas eram, além de antigas, elas eram mais antigas que as andinas, elas eram originais, porque a cerâmica encontrada aqui não encontra paralelo em qualquer outra comparada na América do Sul, na América Central, na América do Norte, em qualquer lugar do mundo. Então, essa teoria da Beth Meggers era uma teoria que, na época, era até aceita como verdade, mas hoje é tratada como uma teoria totalmente sem sentido. É nos anos 80 que a parada começa a pegar fogo. E para que vocês possam entender o que eu estou falando, eu tenho que primeiro falar sobre o sítio Clovis. Tá? Calma que Clovis não é o nome de uma pessoa, Clovis é o nome de um sítio arqueológico nos Estados Unidos. Então, rapidamente, fazendo um pequeno resumo, o sítio Clovis ele é um dos sítios arqueológicos mais importantes da América, porque nele nós temos algumas provas, alguns vestígios da presença humana que data de muito tempo, cerca de 14 mil anos. E assim, cara, o sítio Clovis seria, digamos, a prova que os seres humanos vieram pelo Estreito de Bering e de lá eles foram descendo, da América do Norte, América Central e depois da América do Sul. Mas aí que começa a dar problema, porque assim, se eles vieram pela América do Norte, descendo América Central e América do Sul, todos os fósseis encontrados na América Central e na América do Sul deveriam ser mais recentes, enquanto que os fósseis encontrados lá no sítio Clovis deveriam ser mais antigos, já que eles vieram de lá para cá. Deveria ser assim. Só que a conta não fecha, por quê? O trabalho de duas arqueólogas, a arqueóloga norte-americana Anna Roosevelt e a arqueóloga brasileira Ned Guidon, elas começaram a fazer suas pesquisas, a Ned Guidon no sítio da Pedra Furada, que fica no município de São Raimundo Nonato, lá no Piauí. E a Anna Roosevelt foi fazendo pesquisa aqui no Pará, no município de Monte Alegre, na Gruta da Pedra Pintada. E essas duas arqueólogas, junto com essas equipes, elas encontraram aqui vestígios humanos, pontas de lança, restos de carvão que estavam dispostos de uma forma como se fosse uma fogueira, ou seja, não foram animais e não foram um incêndio natural. São carvões dispostos como se fosse uma fogueira. Até cocô, cara, cocô fossilizado, fóssil cocô, não sei. Essas fezes e outros itens demonstram claramente que aqui na Amazônia já tinha presença humana há pelo menos 26 mil anos. E é aí que a conta não fecha. Porque se eles vieram da América do Norte para cá e os vestígios mostram que lá eles estavam há 14 mil anos, como é que eles estavam aqui há 26 mil anos? Sabe? Não tem como. Eu sou ruim de matemática, mas eu percebo que não faz sentido. E teve alguns relatos, algumas dessas descobertas, mostram que é possível, inclusive, que a presença humana aqui na América, seja na América do Sul, no Brasil especificamente, seja até superior a 26 mil anos, beirando os 50 mil anos. Então, assim, tu pode imaginar o tamanho da cagada que deu, porque os americanos, que nunca foram muito bons assim em perder,
Eles bateram o pé e disseram, não, aqui na América, nosso sítio será o mais antigo. É um americano nordestino, mais antigo. Enfim, eles começaram a reclamar e começaram a dizer, não, não pode ser montagem, isso aí pode ser apenas uma espécie de prova contaminada. Começaram a dizer, inclusive, que isso tudo poderia ser obra da natureza, que a datação estava errada. Começaram a questionar os achados aqui. Depois de muita porrada, até mesmo pelos tribunais, os americanos tiveram que engolir que sim, aqui na América, na Amazônia e também lá no sítio da Pedra Furada, existe a presença humana bem mais antiga que a do sítio Clóvis. Isso prova então que a sociedade amazônica, como eu falei anteriormente, ela era antiga, ela era desenvolvida, ela era, sabe, ela era realmente importante, e ao contrário do que muitas pessoas tentam fazer acreditar que só mesmo incas mais astecas é que tinham, digamos, um certo grau de complexidade. Pelo contrário, as sociedades amazônicas elas eram muito complexas e sobre elas, mais especificamente falando sobre as fases, falando sobre tudo que cerca individualmente essas principais sociedades e os períodos em que elas viveram aqui, a gente vai falar no próximo vídeo, tá? Bom, a gente vai ficando por aqui. É bom lembrar que esse vídeo é só um recorte. Eu vou deixar aqui na descrição algumas fontes, alguns lugares, alguns sites para vocês olharem, para que cada um possa fazer sua pesquisa, tá? Mais uma vez eu agradeço pela sua paciência e pela sua audiência. Muito... Ah, detalhe, já falei no começo do vídeo, mas falo de novo, porque é sempre importante lembrar. Deixa o teu like, curte, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, espalha para geral, comenta, me ajuda, que eu quero te ajudar também. Então me ajuda a te ajudar. Help me, I help you. Não sei se tá certo, mas também, não sou obrigado a falar inglês. O maluco é brabo. Bom, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o que eu disse agora há pouco, tá? Sobre as fases da pré-história da Amazônia, falando sobre cada uma e as suas principais características. Então, fica com a gente, valeu por tudo, beijão e até a próxima.